Boa noite, turma. A gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre o Word, né? Microsoft Word. Só para vocês saberem, esse Office que eu estou utilizando é a versão 2013. Eu creio que quem tem a versão 2010, 2016, 2019 não tem tanta diferença. Somente quem tem a versão 2007 para trás, pessoal, ela tem bastante recursos diferentes. Então, pode variar alguma coisa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, quando a gente abre aqui o Word, né? Eu já abri direto o documento em branco, tá ok? Para poder agilizar, para a gente não deixar esse vídeo ficar muito longo. Mas quando a gente abre, normalmente aparece essa tela, né? Aparece uma tela que aparece o documento em branco. E aí eu cliquei em documento em branco, apareceu aqui. O que a gente precisa saber sobre o documento do Word, tá? Então, só para vocês saberem, eu estou usando uma versão 2013. A gente diz que a extensão desse documento, ou seja, a gente conhece, por exemplo, uma música por MP3, né? Um vídeo, MP4. E como que a gente conhece o Word? Então, quando a gente está trabalhando com a versão a partir da 2010, a gente conhece como extensão DocX, tá bom? Então, acima, né, da versão 2010 é DocX. Para as versões anteriores, pessoal, a extensão do Word é Doc, tá ok? Então, eu falo isso por quê? Porque às vezes a pessoa tem um formato DocX e quer abrir numa versão, por exemplo, 2007 e não consegue abrir, tá? Então, se vocês quiserem abrir uma versão nova numa versão antiga, na hora aqui de vir salvar o documento, deixa eu só clicar aqui. Na hora de salvar o documento, pessoal, aqui, ó, documento do Word automaticamente ele já salva na versão do, do Office, meu, né? No caso do Office, documento do Word. Mas se vocês tiverem necessidade de abrir numa versão mais antiga, vocês podem clicar nessa aqui, ó, 97 2003. E aí ele consegue abrir aí nas versões 2007, tá? Então é um jeito que a gente tem para poder usar, né, numas versões mais antigas. Mas eu creio que a maioria dos pessoal usa já o Word mais recente. Se vocês precisarem converter o arquivo de vocês do Word para PDF, é só clicar aqui em PDF e aí quando vocês escolhem, né, clique em salvar, dá um nome, né, para o arquivo de vocês, clique em salvar e vocês também podem colocar em PDF, tá? Mas a gente está trabalhando com o Word, pessoal. Na minha aula eu vou pedir para vocês documento em formato do Word mesmo, que é formato doc, tá bom? Eu não vou salvar. Hoje a aula é para mostrar, pessoal, as ferramentas básicas do Word. Tentar não deixar esse vídeo muito extenso, mas algumas coisas a gente vai falar e eu vou dividir essas aulas do Word aí em duas ou três, tá? Vocês vão utilizar bastante o Word para fazer relatório e eu vou falar bastante também sobre as regras da BNT. O que eu preciso conhecer aqui? Pessoal, ferramenta, as barras, na realidade, eu tenho essa barra de título, tá? Que aqui está escrito documento 1. Se eu salvasse com algum nome, ia aparecer aqui o nome. Então, é a barra de título, tá ok? As ferramentas que a gente utiliza fica na barra de menu. Então, aqui onde tem as palavras, página inicial, inserir, designer, tudo, na realidade, todos esses nomes aqui, na realidade, a gente fala que é referente à barra de menu, tá? A barra de ferramentas é onde tem os desenhos. Eu costumo utilizar esses desenhos aqui para facilitar, porque algumas pessoas podem, às vezes, selecionar e clicar em cima e aparece, mas não aparece muita opção, aparece pouca opção, né? Então, tentem sempre usar a barra de ferramentas, que tem bastante opções. Outra coisa importante, aqui no meu Word tem a régua, pode ser que o de vocês não tenha essa régua, tá? Eu habilitei aqui a régua, se eu tirar a régua, lá fica assim, tá? Tô no menu exibição, vocês podem estar habilitando a régua. Eu gosto de trabalhar com a régua, porém, eu falo para vocês não ficar mexendo na régua, tá? Essa parte de cinza, para a gente saber que tem uma margem na folha, ou seja, a gente não consegue escrever nessa parte, tá ok? E representa essa parte branca aqui, é a parte de escrita.
E esses desenhos aqui, pessoal, eles representam, na realidade, a parte de parágrafo, né? Onde começa o parágrafo, o espaçamento. Então, é importante também, às vezes, a gente observar essa régua para a gente saber como que está as nossas colunas. Às vezes, eu vou fazer um texto em coluna, tá? Aqui embaixo, eu tenho um referente à quantidade de folhas, né, no Word, tá? Aqui vocês conseguem aumentar, né, dar zoom, para quem não estiver enxergando direito às vezes, né, pode dar um zoom. E aqui eu posso minimizar, né, maximizar, que é deixar a tela do tamanho que eu quero, e fechar quando não for utilizar mais. Aqui na realidade tem, na realidade a barra de ferramentas rápida, né, na realidade barra de acesso rápido, que tem algumas ferramentas que facilitam, né, por exemplo, desfazer alguma coisa, setinha voltada anti-horário, refazer, né, eu tenho salvar, aqui na realidade ele salva direto o documento. Então eu tenho algumas ferramentas. Aqui às vezes não vem habilitado, mas eu deixei habilitado para visualizar a impressão. Então eu consigo visualizar meu documento. E a gente vai falar um por um sobre esses menus, tá ok? Vamos começar com a página inicial e eu vou falando e eu vou comentando alguma coisa sobre a BNT. Então vamos lá. Eu coloquei o meu texto, coloquei um texto aqui, vou selecionar ele, tá? Para selecionar, pessoal, é só segurar o clique do mouse, tá? E passar por cima, tá bom? Ele fica cinzinho, então significa que está selecionado. Só quando estiver selecionado é que eu consigo usar os meus recursos. O que é importante aqui? Negrito. Pessoal, o que é negrito? O negrito você pode ver, ó, eu deixei o 2013 mais, com contorno mais forte. O negrito não significa deixar o preto mais forte, porque ele poderia estar uma outra cor aqui, tá? Mas ele deixa o contorno mais forte. O negrito é importante para títulos, pessoal, a gente destacar uma palavra, tá ok? Então, normalmente eu uso o negrito aí para os meus títulos. Se você passar o mouse sem clicar, ele fala para que serve a ferramenta. Então, ele fala que o negrito, né, coloca o texto em negrito, né? Na realidade, fica até um pouco confuso. Mas que ele coloca, na realidade, o texto em ênfase, né? Um contorno maior, um destaque. O itálico, pessoal, na realidade, ele significa deixar o meu texto inclinado. Então, se eu clicar aqui agora no meu texto, ó lá, ele ficou inclinado, tá? Se eu clicar de novo, ele tira o inclinado. Então, pessoal, o itálico, ele já entra na norma da BNT. O itálico, ele representa, dentro da norma da BNT, as palavras estrangeiras. Então, por exemplo, quando eu tiver que colocar um termo técnico, científico, ou alguma palavra estrangeira, network, por exemplo, a gente usa muito na parte de informática, eu tenho que selecionar essa palavra e colocar itálico. Por quê? Porque quem for ler meu trabalho, na realidade, ele já vai saber que aquela palavra lá é de língua estrangeira. Então, por isso que ele não sabe, às vezes, a tradução. E quando a palavra é estrangeira, normalmente a gente faz uma nota de rodapé ou faz um glossário com a explicação daquela palavra. Tá? Então, é obrigatório tudo que está dentro da norma ABNT. Tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E o itálico, então, pessoal, importante vocês saberem que é para palavras estrangeiras e científicas, tá? Ok. O sublinhado, pessoal, é para caso você precise também destacar o texto, né? Alguma palavra no texto. Então, eu coloco sublinhado, tá? Se não precisar, é só clicar novamente sublinhado que ele tira né, esse risco, esse traçado embaixo. Uma outra coisa na norma da BNT, pessoal, o estilo da fonte. Então, aqui, ó, o Word ele já vem direto no Calibri, tá? Mas se eu clicar aqui na seta, eu vou ter um monte, né, de fonte. Então, na BNT, qual que é o tipo de fonte que eu preciso? Então, eu posso tanto usar Arial ou o Times New Roman, tá? Então, é uma regra da BNT eu usar só esses dois formatos. Então, se eu estivesse agora fazendo, ó, o meu tá em Calibri, estaria errado, tá? E qual que é o tamanho da letra? O tamanho da letra, pessoal, é tamanho 12 para texto, tá? Então, sempre escrevam os textos de vocês tamanho 12.
Para título, você pode até colocar 14, nada exagerado, tá? Não vão colocar 20, porque vai dar um contraste muito grande com o texto. Mas o tamanho é 12. Façam currículos também com esse tamanho, que é o tamanho aí proporcional da regra da BNT para relatórios, né? Para documentos, livros, entre outros. A gente normalmente usa tamanho 12. E aí você pode escolher entre o Arial e o Times, tá bom? Então, são algumas regrinhas da BNT aí que a gente normalmente tem que lembrar, né? Mas eu tô fazendo um cartão, né? Não sei que tamanho que eu quero usar. Pessoal, eu tô fazendo um cartão, eu não preciso me preocupar, né, com o tamanho. Eu vou fazer do tamanho que eu gosto. Mas eu não sei que tamanho que eu gosto. Então, esse A com setinha para cima, só clicar nele, quer dizer, se eu não clicar, só passar o mouse, ele fala que é para aumentar o tamanho do meu texto gradativamente. Então, se eu ficar clicando, ele vai aumentando aos poucos. E aí eu posso diminuindo também. E aí a gente usa essa ferramenta para fazer um cartaz, um cartão, né? Quero fazer um cartaz com um tamanho de fonte que caiba na minha folha de sulfite. Então a gente pode estar utilizando essa ferramenta, tá bom? Uma outra ferramenta que eu gosto é a ferramenta maiúsculas e minúscula. O que acontece, somente em concurso público, é quando vocês precisam digitar um texto, quem digita texto, quem tem essa prática, né, de digitar texto, às vezes é até mais fácil. Mas algumas pessoas que não têm essa facilidade, ela fica olhando no teclado para achar as letras e não fica olhando na tecla. Quer dizer, não fica olhando na tela. Então, quando você olha no teclado e não olha na tela, o que acontece? Faz com que você não saiba se você está escrevendo certo ou não, né? E se você ficar pausando toda hora para olhar a tela, você vai, na realidade, atrasar, né? Então, o certo seria digitar sem atrasar, né? E o que acontece muitas vezes quando a pessoa não está olhando a tela e está digitando, é sem querer apertar o caps lock e na hora de escrever tudo em maiúsculo, tá? Não se preocupem se isso acontecer. Escrever tudo maiúsculo, a pessoa normalmente o que ela faz? Ela apaga. Não tem a necessidade de apagar, tá? Você vem na ferramentas que é maiúsculas e minúsculo e pode transformar toda a palavra em minúsculo. E caso contrário também, você pode colocar as palavras em maiúsculo, tá? Então, a gente tem essa correção direto do Word, de maiúsculas e minúsculas, e você não tem necessidade de ficar apagando, caso se você escreveu de uma forma que você não queira, né? Então, essa é uma ferramenta bastante importante também. Então, vamos lá. Pessoal, esse ABC aqui, que na realidade a gente chama de taxado, ele cria um risco na palavra, né? Antigamente, quando a gente escrevia na folha de caderno, a gente fazia o famoso rascunho. Hoje parece meio estranho, né? Falar de fazer rascunho. A gente pode deletar, apagar, mas às vezes o tracejado, né? No caso, o fato do taxado, ele é bastante importante, que às vezes eu estou escrevendo um texto e às vezes eu quero usar esse trecho em uma parte do meu documento. Então, eu não quero usar onde eu escrevi, mas eu quero usar ele posteriormente. Então, em vez de eu apagar, eu posso riscar ele e depois que eu copiar ele numa outra parte, eu tiro esse riscado, tá? Então, taxado é a mesma coisa que riscar o texto. Quando a gente está fazendo, por exemplo, número elevado, como que eu faço? Vocês têm atalho, né? Por exemplo, x elevado a 2. Como que eu faço para fazer x elevado a 2? Além da tecla, né, no teclado de vocês, eu posso também estar utilizando esse recurso, tá? Que é o sobrescrito, né? Que deixa o número elevado, até mesmo em elementos químicos, né? Que a gente pode fazer, no caso de subscrito. E em caso também de matemática, formas matemáticas, a gente pode estar utilizando esse sobrescrito, né? Então, por exemplo, eu quero colocar H2O, né? H2O é subscrito, né? Embaixo. Então, eu posso estar utilizando esse X aqui, que facilita para a gente utilizar tanto o sobrescrito como o subscrito. Mudar a cor do texto, pessoal. Mudar a cor do texto é esse azinho, tá? Aqui você escolhe a cor que você quer, tá? Então, eu consigo também mudar a cor do texto. Se eu quiser destacar um texto, colocar uma cor de fundo, né? Marcar o texto, realce, eu uso essa ferramenta.
Se vocês perceberem, tudo no Word é letra A, tá? Tudo é letra A, que é letra A, está relacionado a texto e palavra, tá? Então, são recursos utilizados em letras e palavras. Aqui, pessoal, eu tenho, na realidade, os meus alinhamentos que são importantes, tá? Então, o meu texto automático no Word já vem alinhado à esquerda. Eu posso deixar centralizado, que eu normalmente faço isso para títulos. Posso deixar alinhado na direita. Quando que eu vou usar o alinhado à direita? Eu vou usar normalmente quando eu faço um relatório e precisa de assinatura do técnico ou de alguém, né? Então, normalmente aquela parte lá onde fica a assinatura, que escreve o cargo da pessoa, o diretor, o nome da pessoa, a gente deixa alinhado à direita. E o justificado, olha, eu cliquei em justificado, parece que não aconteceu nada, né? Esse justificado, pessoal, ele deixa, se a gente clicar aqui, ele fala que o texto, na realidade, ele vai ficar uniforme entre a imagem da direita e da esquerda. Então, por causa disso, para deixar o texto mais bonito, ele entra na regra da BNT, justificado, tá? Todo o texto tem que estar justificado, para ele ficar alinhado entre as duas margens, ok? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente usa bastante são os recursos de numerador e marcador. Então, esse daqui é o marcador. Se eu clicar direto, vem uma bolinha, né? Mas, se eu quiser, eu posso clicar aqui e eu tenho opções, né, de marcadores. Então, eu uso o marcador. Ok, coloquei marcador. Se eu der um Enter, automaticamente ele vai ficar passando para mim para outra linha com marcador. Mas aí o aluno pensa, eu vou ter que vir aqui apagar ele, né? Selecionar e apagar. Não precisa, pessoal. Apareceu o marcador e você não quer mais ele, é só dar um novo Enter, tá? Dê um novo Enter, ele some e você pode escrever normal, tá? A mesma, ó, escrever normal. A mesma coisa é para o numerador. Vou colocar aqui um numerador, aqui, número 1. Vou escrever aqui, S. E aí, dei um Enter, apareceu a continuação. Vamos lá, 6. Não, vou colocar um D aqui. E aí vai aparecendo, tá? A hora que eu não quiser mais o número, apareceu 4. O que que eu faço? Dou um novo Enter. E aí eu escrevo o meu texto normalmente, tá? E aí agora eu quero o numerador novamente. Então ele não está aparecendo mais. O que que eu vou fazer? Eu clico em cima dele, automaticamente volta o numerador. Ah, professora, apareceu o número 1, eu quero que dê continuidade ao 4. Não tem problema, tá? Aqui aparece uma ferramenta, tá? Do lado, quando eu inicio, né? E aí eu tenho a opção continuar a numeração. E aí ele entende que você quer continuar. A gente pode usar esse recurso também para fazer os capítulos, né, do nosso trabalho. Ok, então vamos lá. Pessoal, existem umas ferramentas aqui, tá? Que é utilizado, por exemplo, para fazer contorno, tabela, tá? Aqui normalmente, quando eu faço tabela, é que aqui a gente não tem né, nem tabela, seria uma borda, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu posso colocar uma borda. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ó, se eu colocar todas as bordas, ele vai ficar enorme, né? Posso vir aqui em bordas e sombreamento. E aqui, ó, na hora de aplicar, em vez de eu aplicar na praga, aplicar no texto. Ó, ele vai criar uma borda. Opa, eu cliquei no texto, mas nem olhei que borda tava, né? Ó, eu coloquei. Tem que trocar aqui para texto, mas eu esqueci aqui, ó. Ele tava como nenhuma. Então eu vou clicar aqui em caixa, tá? Se eu quiser colocar uma cor, fica preto no automático, tá? Aumentar a largura, eu posso, tá? E aí ele cria uma caixinha essa borda, tá? Esse daqui é preenchimento desses quadradinhos, que pode ser tabela ou então... mas no caso, né, ele é mais usado para tabela, tá? Senão ele vai ficar no parágrafo inteiro. Aí, no caso, eu tenho que selecionar a palavra para poder colocar esse preenchimento. Esses recursos aqui, pessoal, que tem uma setinha, é para recuo. O que que é recuo? Recuo, pessoal, é parágrafo, é como se fosse parágrafo. Por exemplo, ó, vou escrever meu texto aqui, ó, só para vocês terem uma ideia.
Pronto. Se eu vier aqui, ó, ele tá rente com a minha margem, tá? E se eu clicar aqui no recuo na realidade, esse recuo ele vai para a direita. Se eu clicar aqui, ó, ele estipula aqui uma medida aqui que eu nem sei, ó, uma medida aqui que ele tá aumentando para mim, tá? E a mesma coisa para diminuir, tá? Ah, mas ele tá aumentando e eu nem sei, né, o tamanho disso, né? Que medida será que ele tá usando? Nem eu sei que medida que ele tá usando, tá? Mas existe uma regra na BNT que os meus parágrafos têm que começar com 1,25, tá? Então, provavelmente não está configurado aqui. As normas da BNT, pessoal, o que ela pede? Ela pede, na realidade, que o texto esteja justificado, né? Corpo do texto esteja justificado. Ela pede que esse recuo que eu estou falando agora, né? Que na primeira linha do parágrafo seja 1,25. Ó, que legal, já apareceu aqui para mim. Esquerda e direita é 0, tá, pessoal? É só a primeira linha que eu coloco o recuo. E espaçamento também entra na norma da BNT. Então, aqui sempre, nessas caixinhas de direita e esquerda, tanto antes e depois é 0. Porém, aqui, espaçamento de linha vai ser sempre 1,5, tá ok? Então, a regra da BNT pede recuo de 1,25 para parágrafo e pede o espaçamento entre linhas de 1,5. Então, já entra para vocês que vão fazer relatório esses dois. Então, vamos lá. Parágrafo, na realidade, né? Parágrafo é igual a 1,25 centímetro. E no caso do espaçamento entre linhas, pessoal, a medida não é em centímetro, tá? A medida é em PT, é uma medida americana. Então, espaçamento. Tá? O que é esse espaçamento? Espaçamento, pessoal, é a medida que eu tenho de uma linha para outra. Então, vamos lá aqui, ó. Aqui, ó, se eu selecionar aqui eu tenho meu espaçamento também, ó. Ele tá 1,5 porque eu coloquei. Mas digamos que eu colocasse 3. Olha só a diferença que fica. Vamos colocar outra medida? Ah, eu quero 1. Ó, fica pertinho, tá? Aqui nesse recurso, eu tenho algumas opções, tá? Mas eu posso vir aqui também, ó, na setinha na frente de parágrafo e arrumar aqui também, ó. Eu posso mudar para cá, tá? Ou então eu posso mudar tanto antes da linha e depois da linha. Então, a regra da BNT é 1,5, tá? Uma outra coisa que eu acho legal, que dá para você configurar o seu tab no teclado. Então, às vezes a gente quer fazer parágrafo, que nem agora o meu já está aparecendo parágrafo. Olha que legal, na régua, ó, a parte de cima ela representa o parágrafo. A parte de baixo, ela representa onde que minha linha vai dar continuidade, tá? Então, quando eu estou dando Enter, ele já mostra isso para mim, tá? Aqui eu acho que não está configurado, ó, ele não tem parágrafo. Então, se eu quiser dar um tab, né? Se eu der um tab aqui agora no meu teclado, ó, eu acho que ele já está configurado com a medida da BNT, mas se ele não tivesse, eu poderia configurar esse espaço dele também. Então, ó, eu posso clicar ali em parágrafo novamente, aqui, ó, em tabulação, eu posso configurar o meu tab, ó, ele já está configurado com a medida de parágrafo, 1,25, tá? Então, tá certinho, se de vocês não tiver essa configuração aqui, vocês podem estar arrumando, tá? E aí, quando eu aperto o meu teclado, ele já é 1,25. E aí eu estou escrevendo o meu texto. Se vocês repararem, a primeira linha está com parágrafo, a segunda não, tá? Como que eu sei que ele está com 1,25? Então, aqui, ó, se eu vier aqui com o meu mouse e segurar o clique, ó, pontilhada dá certinho. Então, ele está na medida da BNT, tá bom? Ok. Pessoal, uma outra coisa que eu gosto de falar, que às vezes a gente está escrevendo e a gente não dá muita importância, que nem eu acabei de colocar parágrafo aqui, né? Mas aí o aluno não sabe dar parágrafo, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ah, vocês nem souberam o que eu fiz, né? Agora coloquei aqui, fiz o meu parágrafo. Aí o outro aluno, ele tem um outro jeito de fazer parágrafo, né? Ele faz assim, ó.
e começa a escrever o texto. E aí, ele fez de um jeito diferente o parágrafo, né? E ele acha que o professor não vai saber o que ele fez. Só que existe uma ferramenta que eu chamo ela de dedo duro. Deixa eu só dar uns 2 enters aqui, só pra gente poder ver uma coisa. Essa ferramenta aqui, ó, esse pezinho, é o famoso dedo duro. Então, se eu clicar aqui, o que eu consigo ver? Eu consigo ver tudo. Então, a pessoa que quis dar parágrafo aqui, ó, que ela tem um monte de pontinho aqui, ó. Significa que ela ficou apertando a barra de espaço. Essa outra pessoa aqui, o que ela fez? Tem setinhas. Setinhas representa que ela deu um tab. Na realidade, ela deu 2 tabs. E esse pezinho aqui que parece, ele representa uma linha. Representa que a pessoa deu um enter, tá? Então, o correto poderia... O tab tá certo, mas não poderia ser 2. Teria que ser um tab só na medida correta da BNT, tá? Eu falo isso porque às vezes a pessoa dá tab não está configurada e fica dando tab até da medida correta. Então, não façam isso, tá? Aqui no caso que eu fiz o parágrafo com a medida lá, nem apareceu a setinha no tab. Está certo aparecer a medida do tab? Está certo se estiver configurado com a BNT. Mas é importante porque o professor sabe quando vocês apertam Enter, Tab, espaço, tá? Quando vocês copiam um texto da internet, ele entrega também, tá bom? Então toma cuidado com isso. O famoso dedo duro, tá? O professor normalmente habilita para verificar o que vocês fizeram. Então, vou tirar aqui, ó. Nem aparece mais nada, né? Então ninguém sabe o que foi feito, mas é importante. Ferramenta, né, de copiar e colar, eu quero copiar esse texto aqui em outro lugar, né? Seleciono ele e aqui eu tenho o famoso copiar. Copio e aí colar, ele traz o texto. Ou se eu quiser, eu posso também fazer o recortar, né? Tirar do texto, recortar e colocar no outro lugar, né? O colar. Tem o pessoal que usa atalho aí, né? Ctrl C, Ctrl V, pode estar utilizando também. Então vamos lá, falamos todas as ferramentas aqui, tá bom? Só não falamos do ABC que eu vou falar um pouquinho depois no avançado. Essa ferramenta de formatação, eu acho ela legal que ela traz a formatação de um texto. Então, por exemplo, esse texto aqui, ele tá Arial 12, né, com fundo. Então, se eu vier aqui, ó, clicar em pincel de formatação e passar essa formatação para esse cara aqui, ó, ele pega mesmo o jeitinho da letra, tá? Então, é interessante também. Vamos lá para o menu inserir. O menu inserir, pessoal, ele faz tabelas. Então, eu venho aqui, ó, tabela. Posso escolher pelos quadradinhos, quantas colunas e linhas, mas eu também posso inserir tabela. E aqui eu escolho quantas linhas e quantas colunas eu quero, né? Então, ok. Então, aqui eu vou colocar janeiro. Não, vou fazer. Aqui não. Aqui eu vou colocar janeiro e fevereiro. Vamos dizer que é uma tabela de custo. Então, aqui eu tenho luz, água e telefone. Se eu estou fazendo uma tabela e, de repente, eu tenho a necessidade de acrescentar linhas ou tirar essa linha, eu posso fazer a qualquer momento, tá, pessoal? Eu estou aqui colocando valores aleatórios, tá? Só para a gente poder estar utilizando, mas só para a gente poder utilizar depois a ferramenta gráfico. Então, vamos lá. O que acontece? Ah, professora, faltou o mês de abril, né? O mês de março e abril, então preciso colocar. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, tá? Eu tenho a opção de selecionar aqui com a setinha virando em preto, ela seleciona a coluna inteira. Se vocês tiverem dificuldade, tá? Eu posso passar o mouse que ele seleciona também, tá bom? Selecionou, botão direito, e ele vai aparecer opções. E aí eu tenho a opção de excluir essa coluna ou de inserir. E aí eu posso inserir uma coluna do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Então aí fica meu critério. Ah, acabei adicionando. Ah, não quero mais. Mesma coisa, botão direito, excluir. A mesma coisa para a linha. Seleciona a linha, botão direito, tem a opção de inserir mais linhas, se eu precisar, tá? Inserir linha abaixo ou acima. E eu também tenho a opção de excluir a linha. Então,
posso fazer a tabela, se eu precisar aumentar ela, não tem problema, posso estar aumentando ela também, tá bom? E agora eu quero fazer um gráfico. No Excel seria selecionar e clicar o gráfico, porém, se eu fizer isso aqui agora, a minha tabela vai sumir, então eu não posso fazer isso. O que eu vou fazer? Para facilitar, eu vou selecionar toda a minha tabela, é só passar o mouse nela, tá? Tomar cuidado para não pegar fora dela. Ó, não posso pegar aqui fora, tem que pegar certinho. Se vocês acharem mais fácil também, aqui, ó, tem uma caixinha que aparece. Se você dá um clique, ele seleciona ela toda também, tá? E eu vou copiar essas informações que tem nela. Copiei. Copiei as informações nela, clico embaixo para aparecer o gráfico. Vou clicar aqui em menu inserir, gráfico. Cliquei em gráfico, vai aparecer opções de gráfico para mim, tá? Linha, pizza, coluna, barra. E aí vocês observem, né, do que se trata e qual gráfico que vocês querem utilizar. Se fosse gráfico de pizza, pessoal, estaria mais relacionado à porcentagem. E ali não é porcentagem que eu estou falando, né? Então eu vou colocar gráfico de coluna mesmo, posso escolher os outros modelos. Vou pegar esse primeiro mesmo. Meu computador está um pouquinho lento. Mas só para vocês entenderem que ele vai abrir uma caixa de Excel, tá? Para mim. Então, esse gráfico, ó, ele abriu o Excel para fora. Isso aqui, na realidade, não tem nada a ver com o Word, mas ele tem a ver com o meu gráfico. E as informações que está aqui no gráfico não tem nada a ver com a minha tabela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na primeira caixinha aqui, ó, com essa setinha que parece branca. Botão direito em cima dela. E eu vou clicar nesse pincel aqui, ó, que ele representa o famoso colar, né? Então, eu vou colar as informações da minha tabela em cima. Ele vai ter que aparecer água, luz. Olha só, ele colou. Só que acontece, ainda continua aparecendo série 3. Pessoal, eu não posso ficar com essa informação. Então, aqui, ó, eu vou clicar no D, porque eu vou deletar essa informação que eu não quero. Vou vir aqui, botão direito, excluir. A mesma coisa que eu vou clicar no 5, botão direito, excluir. Vai ficar somente as informações da minha tabela. Vi que está em minha tabela, as minhas informações estão certinho, ó. Fecho. E automaticamente eu já tenho meu gráfico aqui com luz, água, com a comparação do mês de janeiro e fevereiro, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma legenda aqui embaixo. Se eu não quiser essa legenda embaixo, pessoal, layout rápido, ele tem as opções de legenda, tá? Então, eu posso escolher onde que eu coloco também essa legenda. Eu gosto da minha legenda do lado direito. Se eu precisar arrumar o título do meu gráfico, ó, ele já tem o título. Então, eu posso escrever qualquer coisa aqui, tá bom? Se eu precisar acrescentar alguma coisa, eu posso vir aqui também, ó, adicionar elemento. Esse adicionar elemento, ele adiciona título, tá? Tanto na horizontal como na vertical. Então, eu posso estar acrescentando mais elementos nele. Se eu precisar mudar aqui, ó, a cor dessa coluna, não gostei desse laranja, tá? Botão direito, e aí eu posso escolher a cor que eu quero, tá bom? A mesma coisa para esse número. Ah, aqui tá indo de 20 em 20, não quer que vai de 20 em 20. Como que eu faço? Dou um clique aqui no 120, botão direito, formatar eixo. E aqui do lado direito, ele tá falando que é de 20 em 20. Então, eu posso fazer de 10 em 10, tá? Aqui é o máximo. Vocês vão ver até que número vocês usam na tabela de vocês. Vou deixar mesmo o 120, né? Que é o número máximo da tabela. E vou colocar de 10 em 10. Olha só que legal, ficou de 10 em 10, tá? E aí, vocês podem mexer nas ferramentas do gráfico. Ok. Vamos lá, menu inserir. Para vocês fazerem mais informações, ó, sempre clique aqui, ó, do lado direito, apareceu o cursor de vocês piscando aqui, tá? Tem que tomar cuidado, porque se eu tivesse aqui no gráfico agora e fosse fazer uma escrita, vamos ver escrever aqui, ó, ele ia apagar, tá?
Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ele está selecionado. Então, eu clico aqui fora e dou um Enter. Ó, meu cursor foi para baixo, tá? Agora, eu posso fazer outras coisas. Então, aqui, ó, cliquei no meu Smart Art. Cliquei no meu Smart Art, pessoal, ele tem opções de trabalhar com organogramas, tá? Então, eu vou colocar aqui organograma de hierarquia e vou escolher esse modelo aqui. Para que serve organogramas? Ele serve, na realidade, para você colocar uma hierarquia da sua empresa. Você quer fazer, por exemplo, um organograma de ciclo da água, por exemplo, né, que é um organograma de círculo. Então, você pode. Então, vamos dizer aqui que eu vou fazer a hierarquia da minha empresa. Tem o presidente, diretor, gerente. Ah, mas eu quero colocar mais um cargo aqui embaixo do presidente. Como que eu faço? Botão direito. E aí eu vou ter a opção adicionar forma. E aí eu adiciono forma abaixo, tá? E aí ele vai criar mais uma caixinha abaixo e a gente consegue escrever. Nem preciso clicar dentro dele, ó. Tá vendo? E aí tem as opções de deletar também, né? Você pode deletar se você quiser. Colocar cor, tá bom? Aqui, ó, ele abre uma barra de ferramentas, né? Ferramenta do Smart Art. Nessa parte de formatar, você consegue, por exemplo, preencher a cor da forma. Então, eu posso escolher uma outra cor, tá? Para a caixinha. Por exemplo, eu não gostei desse fundo azul. Clico nele, delete, delete no teclado, ele sobe, tá? Não precisa se preocupar com o tamanho do texto, que ele deixa proporcional. Se você ficar mexendo aqui, ele não vai deixar no automático, aí vai ficar feio, tá? Ah, eu quero apagar uma caixinha, como que eu faço? Dou um clique e aperto delete. Se você der um clique e aparecer o cursor aqui dentro, ó, eu não consigo deletar. Aí eu tenho que vir com o mouse, clicar na bolinha e aí eu consigo apertar o delete e ele some, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso também. Então isso é o Smart Art. Vamos lá. Cliquei na direita, dei Enter. Menu inserir. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar uma imagem do meu computador, tá? E eu também posso colocar, além de uma imagem do computador, eu posso colocar, por exemplo, uma imagem da internet, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu peguei uma imagem do computador. Vou colocar o logo do Centro Paula Souza. Ok. Então tá no meu computador, né? Então, se eu quiser da internet, eu venho no menu inserir, imagens online. Vai abrir. Claro que eu preciso de internet, né? A minha internet aqui é um pouquinho lenta, mas aqui ó, eu tenho pesquisa. Vamos pesquisar química. E aí vai trazer imagens da internet. Não preciso ir lá abrir o Google, né? Uma coisa que eu sempre recomendo aqui, ó, tire sempre esse somente, porque aí aparece muito mais opções, tá, para vocês. E aí eu posso pegar, se der algum problema de você pegar uma imagem da internet e não inserir, pode ser que a imagem já não exista no site, tá? Por isso que ela não apareceu. Peguei uma imagem da internet, ela ficou imensa, né? Como é que eu faço para diminuir? Eu clico aqui na bolinha e arrasto o meu mouse, automaticamente ela fica menor, tá? Ó. Se eu quiser cortar essa imagem, ó, eu clico aqui na ferramenta de imagem, cortar, e aí vai aparecer barrinhas, ó, e eu consigo cortar, tá bom? Ó, só clicar de novo, cortar. Tem um cortar aqui que é bem legal também, que é o cortar para demarcar forma. Então, eu posso escolher o formato, né, que eu vou cortar essa imagem. Tem uns que tem coraçãozinho, né? Vamos cortar, deixa eu ver que formato que eu vou colocar. Vou colocar uma bolinha mesmo. Olha que legal. Então, ele corta, tá? Vai ficar um formato de círculo. Então, dá para você cortar em vários formatos também. É mais uma ferramenta aí das versões novas do Word, tá?
Então, a gente está falando do menu inserir, já falamos de tabela, imagens, tá? Formas, pessoal, significa quando vocês quiserem desenhar uma seta, tá? Aqui eu posso ter todos os tipos de formas para poder estar utilizando. Então, normal, tá? Desenhei, quiser mudar, ele sempre vai abrir uma barra, tá? Barra de ferramenta de desenho, e aí eu consigo escolher a cor da minha seta, consigo escrever dentro, tá? Então, posso estar utilizando formas também. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu gosto de trabalhar também com hiperlink. Vamos dizer, na realidade, vamos fazer uma capa, né? Em vez de a gente fazer aquelas capas manual, vou clicar numa capa pronta, que é a folha rosto. E escolhi uma capa pronta. Ela vai aparecer na primeira folha, né? Apareceu. Ok. Aparecendo aqui, pessoal, só colocar o nome de vocês, né? E digamos que eu queira, toda vez que eu for clicar na seta, ir para a capa, o que eu faço? Ou se eu quiser fazer num texto também, eu posso, tá? Vou fazer aqui na minha seta. Dou um clique aqui na minha seta. Desculpa, antes disso, vamos lá para a capa. Vou clicar aqui na capa. Qualquer lugar da capa, tá? Vou clicar aqui. Vou colocar um indicador para falar para o Word que aqui é capa. Adicionei. Perfeito. Indicador, tá? Menu inserir, indicador. Agora eu vou lá na minha seta. Para quem não sabe, a minha seta aqui, ó, eu tenho 4 folhas, tá? Eu tô na folha 3. E aqui eu venho no hiperlink e vou colocar neste documento e eu já acho capa. Ok. Feito isso, pessoal, ele vai virar um link. Vocês estão acostumados com o link para a internet, né? Mas olha que legal, se eu passar o mouse em cima, ele fala para mim apertar o CTRL. Tá, tô apertando o CTRL. Se eu der um clique agora, olha, ele vai para a capa. Então ele me direciona para algum lugar. Isso é o famoso hiperlink dentro do próprio documento, tá bom? Vocês podem também colocar um link para a internet. Então vamos lá. Aqui eu posso colocar cabeçalho, tá? Lembrando que o cabeçalho, editar cabeçalho, eu posso escrever qualquer coisa no topo, tem gente que gosta de colocar o logo, né, da escola, nos trabalhos, né, pode ser também. Rodapé, mesma coisa. Número de página, pessoal, normalmente costuma se colocar sempre no início da página, né, a numeração. Então, sempre do lado direito. Então, eu sempre coloco aqui, ó, número de página, início da página. O número direito, ele já vai aparecer, tá? Na capa normalmente não aparece, mas nos outros ele aparece. Deixa eu só confirmar aqui. Opa. Na realidade não apareceu, olha que legal. Mas vamos fazer de novo. Clico em menu inserir, número de página, início de página, terceiro modelo. Agora apareceu, ó. A capa não conta, e aí 1, 2 e assim por diante. 3, tá? Aí ele vai fazer a contagem nas páginas. Ok. Esse comentário depois eu falo, tá? É usado aí pelos professores para comentar o trabalho de vocês, para fazer a correção. Caixa de texto, quando vocês precisam colocar uma caixa de texto, normalmente o mais legal é desenhar a caixa de texto, né? Quando vocês querem desenhar dentro de uma figura, então vocês podem estar utilizando a caixa de texto. Pessoal, aconteceu o que normal do meu computador, tá? Dele travar. A gente vai dar continuidade ao Word, a gente está falando no menu inserir, e a gente continua na próxima aula para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Até mais, até a próxima.